Hoje a gente vai bater um papo muito interessante e também muito importante. Sobre o quê? Sobre o futuro. Quando a gente tá vivendo a vida, trabalhando, a gente nunca pensa naquele momento lá no futuro que a gente vai precisar parar de trabalhar. A gente vai precisar aposentar, a gente vai precisar ter um planejamento para a gente ter uma vida mais tranquila, mais segura, né? Sem muitas dificuldades. E com essa ideia... Oi, doutora, tudo bem? Com essa ideia foi que nós convidamos aqui no perfil a doutora Adriana Góes, que trabalha com direito previdenciário. Ela é uma advogada filiada à ABA, Associação Brasileira de Advogados. Olá, doutora! Olá, tudo Seja bem? muito bem-vinda, Mulheres que Apoiam. Tá conseguindo ouvir direitinho? Agora sim, ali no começo não estava conseguindo ouvir, mas já ajustei aqui, acho que era o meu fone, agora tá tudo certo. Tranquilo. Doutora, estou aqui conversando com o pessoal, falando um pouquinho, né, sobre essa importância da gente olhar para o futuro, né? A gente sempre olha para o presente, para as nossas necessidades, aquilo que a gente está precisando agora, mas existe uma importância muito grande, principalmente das mulheres, né? Que, considerando toda essa questão social também, o fato das mulheres dentro do mercado de trabalho às vezes serem remuneradas de uma forma diferente que os homens, exercendo a mesma função, todas as questões sociais que envolvem o trabalho da mulher, o labor. Estava aqui conversando com o pessoal e dizendo que o Mulheres resolveu te trazer aqui hoje, né? Te caçou na marra para vir aqui conversar um pouquinho e explicar para essa mulherada toda qual a importância de planejar o futuro para ter uma vida mais tranquila, né? E eu queria que tu te apresentasse aqui para as mulheres e desde já eu passo a palavra para ti, então, doutora Adriana. Tudo bem, meninas? Quero mandar um beijão para Carol, doutora Aline, os colegas que estão nos acompanhando, estão entrando aqui. E quero dizer que, primeiro, antes de me apresentar, quero dar parabéns para vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo na internet. Esse perfil Mulheres que Apoiam Mulheres, eu olhei o nome, entrei, amei. É muito interessante, tem muita live boa, já aprendi muitas coisas assistindo as lives. Nem sempre eu consigo assistir na hora, mas no outro dia estou acompanhando e aprendi muito. Então, quero parabenizar vocês por esse excelente trabalho de trazer mais informações para outras mulheres, de apoiar outras mulheres, muitas falas que eu já tive, alguns já devem ter escutado isso, que eu falo a importância de nós apoiarmos umas às outras, porque nós já passamos por tantas situações semelhantes, restritivas, e o que eu sempre digo que não dói você divulgar o trabalho de uma colega, você apoiar uma colega, uma amiga. Então, vocês estão todas de parabéns. Que perfil lindo, inspirador e bonito e informativo que vocês têm. Muito obrigada. Então, doutora, fala um pouquinho sobre a sua trajetória. Antes da gente começar a falar sobre o seu tema mesmo, eu queria que tu dissesse quem é a Adriana Góes, o que ela faz, como que ela chegou nesse momento de pensar a importância do planejamento previdenciário para mulheres, o que entrou dentro do caldeirãozinho dela, assim, que transformou nessa profissional que ela é hoje. Então, né, meu nome é Adriana Góes, eu trabalho já como advogada há mais de 10 anos, esse ano, agora na metade do ano estou completando 11 anos,
E desde a faculdade eu me sentia muito próxima dos direitos sociais. Eu sempre pensei que eu queria me formar e trabalhar com os direitos sociais. E aí eu acabei me formando, entrando na área trabalhista. Mas a primeira ação que eu tive no meu escritório foi uma ação previdenciária de uma mulher que buscava uma pensão por morte com uma filhinha. E o trabalhista, ele me trazia muitas situações de previdenciário. Eu ia fazer uma ação de acidente de trabalho, eu tinha um benefício de uma aposentadoria por incapacidade, um auxílio-doença. Eu ia fazer uma reintegração numa grávida, eu tinha salário maternidade. Eu ganhava horas extras, eu tinha aquele valor ganho lá no trabalhista para trazer para o previdenciário, para contar para um benefício de incapacidade, para contar ali na frente por uma pensão por morte. E aí o direito previdenciário foi me escolhendo, enchendo minha vida. E não consegui mais trabalhar, me ajudou muito o conhecimento da trabalhista, me ajuda até hoje, porque eu faço bastante averbações. E tomou conta da minha vida, eu fui me apaixonando cada vez mais e não consegui mais largar. E eu sempre gostei muito de números, muito, muito. E não fazia muito sentido para mim, que gostava tanto de números, de cálculos, fazer, né, trabalhar com o direito, que exige muita leitura. Eu gostava de ler, mas os cálculos sempre eram a minha paixão. Gosto muito de ler, até hoje leio todos os dias, principalmente legislação e livros de previdenciário, curso todo, estudo todo dia. Só que aí, no previdenciário, eu me achei nos cálculos, porque eu tinha que fazer muito cálculo. Tinha que fazer cálculo de tempo de aposentadoria, de revisão. Com o planejamento, então, eu me identifiquei muito, eu estou no céu, porque é o que eu adoro fazer, a minha área, né, que é a minha paixão, e mais essa parte dos cálculos que eu gosto muito também. E o previdenciário, um, ele tem um significado, um sentido muito grande, porque a gente muda a vida das pessoas para muitos e muitos clientes, quando eu consigo um benefício, eu até costumo dizer que não é muito mais que conceder um benefício. É trazer uma proteção, uma mudança de vida, é levar muitas vezes dignidade para uma família que vai mudar a sua vida a partir daquela situação. Isso é muito gratificante, eu acho que é muito importante isso, nós fazermos coisas que nós gostamos, nós sentimos prazer e que fazem sentido para a nossa vida. Tem áreas do direito que o coraçãozinho bate forte, né? A gente não consegue dizer não, né? O E privilégio público doutora, é muito. como é que como é que entrou a questão da mulher? E já partindo, cuidar assim, né, do planejamento, como é que o direito previdenciário na tua vida deu essa guinada para o lado da mulher? E já Sim. quero te deixar a pergunta aqui para que as meninas que estão nos acompanhando, os meninos também, né, saibam o que é um planejamento previdenciário. Só quero dar boa noite ali para a doutora Débora, uma querida, foi minha colega de faculdade. A minha mãe também, Mari Góes, que está com a minha filhinha, né, para eu poder estar aqui fazendo essa live. Então, eu não falei na minha apresentação, mas é importante dizer também que tenho filha, e isso a gente sabe como influencia no nosso trabalho. Eu costumo dizer que os filhos, eles são um grande incentivo, uma grande motivação para a gente sempre fazer melhor, ser uma pessoa melhor, ser uma profissional melhor. E também para a gente trabalhar muito mais focado, porque você passa a dividir teu tempo com uma coisa tão importante que é a maternidade, né? Mas então, aqui falando um pouquinho, o que é esse planejamento? O planejamento previdenciário é uma coisa assim que desde 2015 é muito trabalhado pelos escritórios previdenciários. Ele é um estudo muito complexo de toda a vida do segurado, das contribuições, dos tempos, para que a gente apresente um cálculo e mostre qual é o melhor benefício para ele. Nem sempre o melhor benefício ele está atrelado ao valor, mas sim ao retorno do investimento. Então, por isso que ele se torna um cálculo muito complexo que a gente vai conversar mais um pouquinho ali para o final. Nós podemos oferecer eles para todas as pessoas, todos os clientes, e ele tomou Opa! uma proporção muito grande, ele atingiu a mídia, todo mundo começou a procurar depois da reforma da Previdência. Então, 13 de 11 de 2019. Por quê? Vieram regras de transição, que antes nós não tínhamos, regras de cálculo diferenciadas, e esse planejamento, esse estudo, ele passou a ser uma necessidade
para que o cliente não perca dinheiro. Até eu coloquei 2 casos lá no meu Insta essa semana, que são casos reais aqui do escritório, que fizeram muita diferença. Um foi de um cliente que ele tinha empregado, né? Também para lembrar, porque tem pessoas que acham que planejamento é só para quem é autônomo, é só para quem tem condições de contribuir mais próximo do teto da Previdência, que hoje é em torno de R$ 6.400 mais mês. Ele pode se aplicar para toda pessoa. Esse caso desse empregado, então ele tinha feito pedido de aposentadoria dele pelas regras antigas, porque ele já tinha direito adquirido antes da reforma. Ele já tinha preenchido o tempo de contribuição dele e, na época, ele ia ganhar um salário mínimo. Então, mesmo ele já tendo feito o pedido, nós fizemos o planejamento e conseguimos, em 2020, praticamente dobrar a renda dele. Tanto que a carta de concessão dele ficou muito pertinho dos 2.000 e quando ele recebeu, ele já recebeu mais de R$ 2.000. Então, fez muita diferença para ele, para a vida dele daqui para frente. Vai fazer toda a diferença. Uma outra situação também, que também é de empregado, que por diferença de poucos meses, poucos recolhimentos a mais que a pessoa fez, ela atingiria uma regra de pontos no cálculo e a renda dela ia dar uma diferença de R$ 800. Então, são muitas as possibilidades. Cabe para quem é empregado, cabe para quem faz seu próprio recolhimento, e aí também nós temos mais possibilidades, porque ele pode aumentar o valor da contribuição e vai refletir lá na frente. Doutor Bruno também, quero agradecer que está me prestigiando. Então, esse serviço é muito utilizado. E aí, no caso das mulheres, eu comecei a perceber que eu teria que oferecer um serviço diferente. E também, só para esclarecer, as mulheres, aqui no caso do meu escritório, quem mais me procura são os homens. Casais também vem bastante. E uma mulher sozinha procurar pelo planejamento já bem menos comum, mas já não é tão comum. Por quê? E agora a gente vai entrar nessa situação que muita gente vai se identificar e por isso que a gente precisa oferecer um trabalho diferenciado. A primeira coisa que me veio na cabeça quando eu fiz um planejamento para mulheres é que as regras são diferentes dos homens. Além dessas regras serem diferenciadas, nem sempre elas são benéficas. Até fiz um post hoje citando 3 exemplos que a regra não é benéfica para a mulher. Um bem comum, que todo mundo comentou bastante, que foi ali na reforma da Previdência, a elevação da idade para a mulher. Nós tínhamos antes uma aposentadoria por tempo de contribuição, e idade para a mulher é 60 anos, e para essa por idade ela precisava de 180 contribuições, que continua essa parte igual. Mas então, saiu a reforma, o que aconteceu? Essa aposentadoria por tempo deixou de existir, e a por idade também. Agora é uma nova forma que a gente chama uma aposentadoria programada, é somente essa aposentadoria que persistiu nessa situação, e ela teve um acréscimo de 2 anos a mais na idade para as mulheres. Então passou de 60 para 62, o que é bastante tempo. Tem gente que atende mulheres todo dia, que sabe a realidade delas. E essa é só uma situação que eu trago aqui como exemplo. Também tem a pensão por morte, que é uma coisa que o cálculo ele prejudica a mulher, pense nisso. Então, pela forma como o cálculo ele é feito, se eu tenho uma mulher, vamos pensar num casal hétero, se eu tenho uma mulher e um homem, e eles têm, vamos dar um exemplo de 20 anos de contribuição, os dois. E eles sempre contribuíram com o mesmo valor. Vamos dizer que eles eram colegas que sempre tiveram a mesma contribuição. Se falecer o homem, a aposentadoria da mulher vai ser menor. Se ela falecer, ele vai ganhar um pouquinho mais. Então, é diferente. A lei, sem a gente entrar, só pela forma como o cálculo é feito, sem entrar em outras situações, que se a mulher já tem uma aposentadoria, pode diminuir, outras situações, ou se o homem também, isso que se aplica para o homem também. Só a partir aqui da forma do cálculo. Também, o fator previdenciário, e o que era o fator? Então, antes da reforma, nós tínhamos aposentadoria por tempo de contribuição da mulher, e ela precisava ter 30 anos de tempo de contribuição. E como é que era feito o cálculo? Ou era ela atingir uma pontuação, que na época era 86, que estimava a idade, mas o tempo atingia uma pontuação e afastava o fator previdenciário, ou a média das contribuições dela seriam multiplicadas pelo fator. Que o fator é um coeficiente, ele é um cálculo criado
para desestimular que as pessoas se aposentassem cedo. Então, ele levava em consideração a idade da pessoa, o tempo de contribuição, a expectativa de vida. O que era o recado do fator para a pessoa, para a mulher, para o homem? Era o seguinte: você vai se aposentar com 50 anos, então eu vou te pagar essa aposentadoria em média 30 a 35 anos. Você vai ganhar menos do que quem vai se aposentar por 60 e vai receber em média 20 anos. Então, esse fator ele já era aplicado, hoje ele continua numa regra de transição, então aquelas pessoas que estavam próximas da aposentadoria, a gente ainda pode utilizar esse fator. Só que o que acontece? A forma de cálculo do fator, se tivesse um homem e uma mulher com o mesmo tempo de contribuição, com as mesmas contribuições, ele puxa o valor da mulher mais para baixo. Isso é até de um professor, o Márcio Hartz, que fala bastante disso, ele tinha uma tese sobre isso, porque é comprovado, né? Os números não mentem. Sim, doutora, e isso não afeta a questão da isonomia? Com certeza, a forma que o cálculo é feito, ele puxa. Eu lembro que eu tive muito um caso emblemático, que é um casal de contadores, e eles sempre trabalharam juntos. Eles têm o mesmo tempo de contribuição. E daí, como é que você vai explicar? Que a média de um, o valor dela puxa para baixo e o dele não. É totalmente injusto. Totalmente injusto. Então, a mulher tem todas essas peculiaridades, todo esse estudo tem que ser voltado para o caso dela. Né? Isso é uma das situações ainda, né, que eu coloquei. Também tem outras dificuldades que eu vejo para as mulheres. E aí muitas pessoas também podem se identificar aqui. A mulher, ela tem muito mais dificuldade, ela demora muito mais para conseguir somar tempo de contribuição, tá? É muito comum as mulheres que estão se aposentando há pouco tempo, que trazem carteira de trabalho, eu vejo isso praticamente todos os dias, que elas começam no trabalho e muito em seguida elas casam, têm filhos e elas acabam saindo do mercado de trabalho por opção da maternidade, porque também muitas vezes o salário da mulher é inferior, não é ela que sustenta a casa. Então, na hora de priorizar quem vai se afastar para o cuidado de um familiar, de um filho, muitas vezes é priorizado que a mulher saia do mercado. E isso vai pesar lá na frente. Então, é muito comum tu observar uma carteira de trabalho que tem uma lacuna muito grande. Então, São ela só muitas vários, vezes são vários pode falar. atravessamentos, são vários atravessamentos que são característicos e particulares da mulher, né? A mulher, ela tem a maternidade, ela, por uma questão assim de acomodação dos papéis sociais, né, patriarcais, a mulher é relegada ao cuidado do lar, de parentes doentes, né? Enfim, uma série de atravessamentos que acabam implicando nesses fatores. Até vi um estudo muito interessante do IPEA nesse sentido, exatamente como a doutora está colocando, exatamente nessas circunstâncias. Mas isso não é levado em consideração, não existe nenhum movimento nesse sentido para haver uma modificação desse cálculo? Como é que funciona hoje? A mulher, ela tem uma redução na idade comparado com o homem, que foi que diminuiu, porque antes a aposentadoria por idade da mulher, por exemplo, ela era 60 e o homem era 65. E agora, e o que aconteceu? Veio um movimento justamente para equiparar, o que, no meu ponto de vista, é muito injusto. Tanto que diminuiu, elevou a idade das mulheres, porque tem toda essa gama de situações. E isso que a gente fala são dados comprovados, como você citou agora. Que a mulher ela tem um intervalo muito maior. Muitas vezes, quando ela sai da maternidade, ela consegue, às vezes ela tem dois, dependendo da quantidade de filhos, ela volta muitos anos depois. E eu vejo que quando ela volta, geralmente ela volta trabalhando com empregos que têm uma remuneração inferior do que era antes. Porque ela ficou muito tempo afastada, porque a idade começa a pesar. Então, tudo isso influencia. Tem pesquisas que mostram que se a mulher está desempregada, ela vai demorar muito mais tempo para se colocar no mercado de trabalho de novo.
Um homem se coloca no mercado de trabalho muito mais rápido. E a gente sabe que também tem diferenças de salários. E para ver como isso é uma coisa cultural que às vezes está dentro da cabeça da pessoa que as pessoas nem percebem. Eu já atendi muitos casos aqui no escritório que para fazer planejamento, por exemplo, um casal de empresários. E a mulher sempre ganhou menos que o homem, não tem explicação isso. E o homem nem tinha uma intenção assim de prejudicar, não isso, tanto que vieram fazer o planejamento. Mas é uma coisa que tu observa que não tem explicação, porque a mulher sempre ganhou menos que o homem, se eles trabalham da mesma forma. Os dois são empresários, meio a meio, cada um tem a sua parte, um se dedica mais à administrativa, o outro a outro setor da empresa, mas os dois trabalham, sabe? Os dois se dedicam, mesmo tempo, o mesmo número de horas todo dia, e ter essa redução. Ou É às uma vezes questão. também, Não, pode pode falar. falar. E às vezes que eu noto também que é assim, eu não sei como que é o contrato social deles, né? Enfim, porque eu sei que pelos fatos e pelos documentos que eles me apresentam, que eles também são sócios, assim, os dois com a mesma dedicação, e o homem tem a contribuição lá no patamar dele, a mulher com carteira assinada, no valor inferior. Sabe? É uma questão estrutural isso, né? Na verdade, a gente tem vários estudos, inclusive do IBGE, né, que apontam essa diferença salarial muito grande, né? Principalmente quando as mulheres elas são com mulheres negras e com a escolaridade inferior. Né? Então, ocupando o mesmo cargo que os homens, elas recebem uma remuneração que chega a ter uma diferença de 75% em algumas profissões. Então, é demais, né? Esses dados estão disponíveis no site do IBGE, de acordo com o último censo. Então, para quem quiser consultar, pode ficar à vontade, está lá no site do IBGE. Doutora, e que dicas assim tu teria para dar? Tu falou que as regras mudaram, né? Houve a reforma da Agora eu vou tinha Previdência congelado um pouquinho. e o pessoal ficou meio perdido, né? Na verdade, o que faz? Porque todo mundo estava acostumado como era antes, né? Nós temos algumas regras de transição, né? Também para o pessoal que já estava muito próximo da aposentadoria. E eu queria que tu explicasse quais são as principais regras de aposentadoria para as mulheres. Só que antes de nós entrar um pouquinho, só finalizando, uma coisa bem importante que a gente tem que pensar também, e até a professora, a colega a doutora Tatiana já falou isso em outras falas, que tem um outro fator que retira a mulher muitas vezes do mercado de trabalho, que leva a afastamentos, que são os casos de violência doméstica. Lembra que ela comentou em outras falas, que eu acho que a doutora estava presente, que muitas vezes ela acaba se afastando por vergonha de o marido ir lá perseguir, ou realmente porque chega a ser agredida, está hospitalizada. Então, esse é um fator muito importante, porque tudo isso vai pesar na hora de fazer o seu pedido de aposentadoria. É verdade. Sabe que até nós tivemos uma live outro dia aqui, né, com uma consultora de finanças. E ela falou, não, olha só, Jaqueline, as mulheres elas não são ensinadas a lidar com dinheiro, porque na nossa sociedade quem lida com dinheiro é homem, né? Então a mulher ela tem essa ideia de que ela não, o mundo do dinheiro, dos negócios, dos empreendimentos não é dela. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que entender como que isso funciona. Eu acho até que tu vai falar um pouquinho disso depois. Tem que entender que mudar, né, a cabeça dela em relação ao dinheiro, tem que entender que dinheiro é coisa de mulher e que mulher também tem que mexer com dinheiro. E o primeiro passo para isso, dentro da questão da violência doméstica, é a mulher criar uma emancipação financeira, né? Porque muitas mulheres permanecem dentro da situação da violência porque justamente elas não têm como sair de lá porque não tem uma renda. Elas dependem financeiramente do marido, ou porque o marido não deixa trabalhar, ou então porque, enfim, ela tem bens que ela tem junto com ele, ela não tem para onde ir, não tem apoio da família, né? Tudo isso são vários fatores que acabam influenciando, mas como tu bem colocaste,
é uma questão muito pontual e que interfere demais, né? Depois no futuro da mulher, porque se ela não contribuir, como é que ela vai aposentar depois, né? Isso é muito triste, e até vamos entrar nesse assunto que a gente encerra aqui, e a parte dos motivos, porque é diferenciado, e já vamos para o planejamento em si, para as regrinhas, que é assim, o que eu considero para mim o terceiro motivo, e realmente do planejamento para as mulheres ser diferenciado, e foi o que me motivou mesmo a pensar, não, eu tenho que fazer uma coisa diferente, eu tenho que estudar. É essa questão que a mulher ela tem pouca ou nenhuma educação financeira. Eu assisti essa live, achei muito interessante, e eu acompanhei aqui no escritório desde o início muitos casos de mulheres que não têm conta própria bancária. Pensem que elas dependem de uma conta do marido. Então, qualquer dinheiro que ela ganhe tem que passar pela conta do marido. E até outro dia, a doutora Gracileide, pode ser que assista depois, ela falou num evento e eu achei muito show, que eu disse que para mim não fazia sentido a mulher ter uma conta conjunta, mas se quisesse uma conta conjunta, tudo bem, que era melhor do que ter uma conta só do marido e a pessoa não ter uma conta no banco. E acontece isso, muitas vezes tu vai fazer um pagamento para a mulher não tem conta no nome dela. Muitas e muitas vezes acontece isso no meu escritório. E até a doutora Gracileide me disse, olha, mas eu tenho uma conta com meu marido conjunta, acho que é 25 anos, 30 anos, era muitos anos, ela disse, mas eu que administro. Eu disse, olha, doutora, agora fez sentido para mim a existência de uma conta conjunta. Eu gostei muito disso, estou implementando lá na minha casa, sabe? Foi uma ótima dica. Então, agora eu passei a defender a conta conjunta, que é uma coisa que não fazia sentido, passou a fazer, desde que a mulher administre. Mas, falando aqui, né, doutora, nesses termos eu concordo, passou a fazer sentido. Sabedoria. Minha opinião. Isso aí, adorei, mudou minha opinião. O que que acontece? Muitas vezes, como eu falei, a mulher ela não tem noções, e uma situação que me deixou muito triste uma vez com uma cliente no meu escritório, foi assim, uma cliente, ela me procurou, eu fiz foi um auxílio-doença que eu pedi. Tudo bem, aí no meio do auxílio-doença, ligou o marido, que queria alguém do escritório, acho que falou com a minha colega, na época, para fazer separação dele. E daí a minha colega disse, não, né, não tem como a gente fazer separar, a gente não tem o que fazer. Até aí, normal, né, coisa que acontece. Aí no dia de fazer o pagamento para ela, o marido veio junto com ela, tudo bem, né, como eu falei, na hora lá de fazer, chegar no banco, pegar o dinheiro, ela pediu para eu depositar na conta dele. Também, né? Cada um faz o que quer com o seu dinheiro, de repente eles tinham algum combinado, até aí não me afeta em nada. Mas o que eu fiquei muito, muito, muito triste foi o que ela me disse. Que ela disse assim: olha, você pode depositar na conta do meu marido, porque eu não sei lidar com o dinheiro. Eu fiquei tão triste aquele dia, sabe? Uma coisa assim que me deixou que eu não consegui nem trabalhar direito de tarde pensando. Eu pensei que triste isso, uma mulher não se sentir capaz de administrar o seu próprio dinheiro. E não é só clientes humildes. Eu já vi empresárias, sabe, colegas que tu tem um negócio e tu tem um negócio que todo dinheiro do negócio vai para conta do teu marido. Né? Para começar, se tu tem um negócio, já tem que ter uma conta separada da tua conta pessoal. E pior ainda, se o dinheiro do negócio é uma conta do terceiro. Eu pensei, não, eu tenho que fazer uma coisa diferente para essas mulheres, para poder ensinar, agregar um pouquinho na vida delas, porque é muito triste isso. E na live vocês comentaram isso, né? Que existe essa cultura de algumas mulheres, elas mesmas se condicionam a não lidar com o dinheiro. Sim, fica essa ideia de que não, é o meu marido que cuida, deixa ele tomar conta, né? Até por uma questão de não ser, talvez, né? Não ser rejeitada, não, deixar que o marido se sinta provedor, na verdade, né? E assim, eu sei porque eu sofri com a minha falta de educação financeira, principalmente no começo da minha carreira, porque a educação, como você falou, já é uma coisa que vem de nós, a mulher parece que ela não assimila isso até que ela precise.
que isso que ela tem que saber lidar com dinheiro, porque eu não aprendi isso em lugar nenhum, eu não aprendi na faculdade, eu não tinha conhecimentos de gestão. E de repente você se arrisca, você tem um negócio, tem um comércio, um escritório, e você tem que administrar e você não tem esse conhecimento. Eu sofri muito porque eu não tinha uma reserva de emergência, que é uma coisa básica, né? Ter uma reserva de emergência, ter lá uns X meses do teu rendimento, do teu custo de vida para uma emergência. E na pandemia, ano passado, muita gente sofreu com isso, por não ter se preparado, por não ter essa reserva. E olha que situação que é, né? Eu sei pelo meu caso. Então, quando eu comecei a advogar, eu não tinha noções de gestão. Então, todo o dinheiro que entrava no escritório, eu gastava e não fazia uma reserva. Chegava um mês que eu não tinha dinheiro para pagar as contas, daquele mês não recebi. Bem no começo, o que eu fazia? Pedia dinheiro para a família. Primeiro, para o meu marido, segundo, para o meu pai. Nada contra, é ótimo ter pessoas que nos ajudem, mas quem já pediu dinheiro para a família sabe como é que é. Primeiro que você vai pedir o dinheiro, você tem que explicar para que é. Até falei isso com uma cliente outro dia, que era uma situação aqui no escritório lá de direito de família, né? Nem faço. E ela me disse, eles querem me dar um cartão, e daí tudo eu compro no cartão, tem que justificar tudo. Eu disse para ela, olha, infelizmente, toda vez que a gente pede dinheiro, pega dinheiro para alguém, tu vai ter que justificar. Eu disse, olha, se eu tiver com meu marido, ele pedir, me dá 100 reais, me dá 50 reais, ele vai perguntar para quê? Não adianta, quando você pede dinheiro para alguém, você tem que justificar. Sem falar que aí, quando você começa a se organizar, às vezes vai lá e compra alguma coisa, compra um carro, uma coisa cara, a família já fica assim, né? Olha, cuida... não por mal, mas porque eles querem o nosso bem, eles querem nos proteger. Olha, cuidado, né, com as tuas contas. Você ainda fica assim, uma pessoa desorganizada que não sabe mexer com o dinheiro na família, né? Então, eu sofri por não ter esse planejamento, aprendi. Por isso que eu digo que a educação financeira ela é libertadora. Porque uma mulher que tem educação, que tem uma reserva, ela tem mais liberdade, ela pode fazer escolhas, como foi comentado naquela live. Até na família ela passa a ter voz, passa a ser mais respeitada, e eu me encaixei muito nisso, porque eu passei por isso. Só dá um oizinho para a doutora Valquíria, que está aqui prestigiando a gente. Um abraço, doutora. Obrigada, doutora Adriana, eu já vi que teve a necessidade de aprender sobre educação financeira, sobre gestão, para poder tocar os negócios, poder tocar o escritório. Como foi que tu aprendeu? Assim, óbvio que teve um momento que foi um momento assim decisivo, né? Foi uma virada de chave, mas como que foi? Fez algum curso? E eu já queria que tu explicasse para o pessoal aqui o que é reserva financeira e como a gente calcula. Isso, e daí já vamos entrando lá no planejamento. Então, assim, eu no começo da profissão sofria muito com isso. De repente eu não tinha dinheiro. Tá, daí conseguia dinheiro, pagava minhas contas, daí começava a entrar dinheiro. Daí eu lá, né, passava aquele dinheiro que eu tinha pego, ia gastando, daí eu adiantava contas. Eu lembro que tinha uma época que eu tinha um carro, eu falei, se entrou um dinheiro no escritório, eu adiantei várias, tipo, um ano do carro, adiantei várias parcelas. E aí, meu marido me falou assim: olha, cuidado, né? Não adianta, tem uma reserva. E eu nem ouvia isso, né? Passado 3 meses, adivinha, não tinha dinheiro para pagar a parcela mensal do carro. Né? Então eu sofri isso mais de uma vez. Daí um dia eu pensei, não, tem que ter alguma coisa de errado. Eu tenho que estudar, tenho que melhorar, porque eu não quero mais passar por isso. Porque era muito constrangedor eu passar por isso. Né? Eu tenho que pedir dinheiro, eu tenho que explicar, eu tenho que ficar ouvindo depois, sabe? Olha, eu te avisei, cuidado com as tuas continhas. Eu pensei, não, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E daí eu comecei a estudar. Comecei a ler livros, comecei a ler livros de gestão, no começo não entendia nada. Comecei a ler livros de desenvolvimento pessoal e assistir canais que eu sou fã, assisto até hoje, por lazer, adoro isso, adoro estudar e ouvir coisas diferentes. E o que é a reserva de emergência? A reserva de emergência é uma reserva que funciona assim, ó. Você primeiro vê teu custo de vida. Era uma coisa antes que eu nem tinha, que o custo de vida, assim, eu nem sabia direito quanto que eu gastava, né? Eu tinha gastos desnecessários. E até o pessoal fala que a primeira coisa para a educação financeira é uma tecnologia que nem todo mundo tem acesso. Precisa uma caneta e um papel. Então, a primeira coisa é você anotar tudo, todos os seus gastos mensais, porque sempre você vai ver que tem o que cortar. Tem gente que diz, mas eu não tenho nada. Não, se for colocar tudo no papel, tu vai ver que tem o que cortar. Então, chegar a um valor X do teu custo de vida,
e ter aquele valor guardado. Não numa poupança, porque às vezes a poupança te remunera muito pouco, mas um investimento que tu possa pegar quando tu precisar. E os profissionais, eles indicam que um profissional liberal, como eu, que não tem, eu não tenho um valor X que eu vou ganhar por mês, posso ganhar mais, posso ganhar menos, que eu tenho esse meu custo de vida guardado em torno de 6 meses, então, não é o que eu ganho, um custo de vida, 6 meses, investido em alguma coisa que eu posso, não na poupança, mas em algum outro investimento que eu possa sacar ele qualquer hora que eu precisar. Em torno de um dia, ou quando eu precisar. Por exemplo, na pandemia, né, de repente tudo parou. Aqui na minha cidade a gente já está com bandeira preta de novo. Só que muita coisa está sendo feita online, mas ano passado, em março, quando parou tudo, eu fiquei acho que 45 dias que meio em choque, assim, né? Todas Todo as pessoas mundo, acho que ficou saindo, meio muito zerado, assim, cuidado. né? Parecia que até por telefone ia passar Covid uma época. Parece que eu sou de medo até de falar no telefone. Né? Então, Então, essa reserva são 3 ou são 6 meses, doutora? para o autônomo, para quem não tem salário variável, indicam 6. Para os empregados, 3. E eu digo, para quem não tem nada, que junte um mês, que consiga fazer, já é alguma É coisa, alguma né? Por coisa. algum valor que você tem que começar. Que vai te ajudar nesses momentos. Tem uma emergência, porque o que, que acontece? Quando você não tem reserva de emergência, o que, que tu faz? Primeiro, pede para parente. Segundo, tu vai fazer um empréstimo. Se tu não tiver quem vai te emprestar, que no meu caso, tipo, pessoas mais organizadas que eu na família, tu vai fazer um empréstimo e aí o juro é caríssimo. Aí Aí, olha uma coisa bem. vai lá e Tem uma pede coisa pro que parente que tem a reserva. explica a situação. E olha uma coisa interessante que eu lembrei que quando a mulher faz um empréstimo, o juro dela é maior do que do homem. As mulheres, elas são mais adimplentes do que os homens, elas vão menos para SPC e para Serasa, mas o juro da mulher é maior. Mais uma coisa. Ai, eu não sabia desse detalhe. Eu, Mas, eu aprendi num evento de mulheres da ABA, que uma colega colocou, uma empresária, trouxe essa informação que o juro da mulher é maior do que o do homem. Olha que triste. E ao contrário, mulher, ela existem números que comprovam estatísticas que ela tem muito mais chance de adquirir o empréstimo e mesmo assim ainda paga mais. É considerada como um risco maior. e para esse planejamento de reserva, o doutora Adriana indica comprar à vista ou parcelar? Como é que funciona a compra à vista e parcelamento dentro do planejamento financeiro? Depende muito do caso. Primeira, uma coisa que eu mudei muito em mim é hoje quando eu vou comprar uma coisa, faz sentido, eu não tenho uma coisa parecida, eu faço um orçamento. Até um dia eu comentei com meu marido, nossa, eu fiquei com muito orgulho de mim, porque eu fui contratar um serviço, sim, porque eu era totalmente desorganizada e agora não. Eu fui contratar um serviço e eu tinha um orçamento. Olha aqui uma colega aqui contando, eu consegui ajudar meu filho mais velho na pandemia com a minha reserva. Olha que interessante. Quero mandar um beijo à doutora Débora, que entrou, minha A colega. doutora Adriana. É a Então, Claudete Louveira, ela é aqui do Mulheres, também uma das líderes aqui do Mulheres. obrigada por nos Queridona ela. prestigiar. E Mas está de parabéns também. Vou te ela parabenizar é pelo top, perfil. ela é top do mindset, então ela sabe das coisas. Olha, muito show isso. E Então, porque fala, eu tinha um orçamento X e comprei um de menor valor. Eu disse, olha, eu fiquei muito orgulho de mim. Se fosse antigamente, eu ia lá e nem ia saber, ia comprar o valor que me desse na cabeça, nem ia pesquisar. Então, isso é importante para ver como eu mudei, né? Tendo um orçamento X, fui lá e fiquei com muito orgulho de mim, porque adquiri um produto num valor menor que o meu orçamento. Olha, eu quero mandar um beijão para a Isa Kaffer, que é uma querida, também aprendi bastante com ela, né? Ela que me deu umas dicas de educação financeira ali que me ajudaram bastante, me indicou o canal da Natália Arcuri, que eu amo. Olha, entrou bem no momento que nós estávamos falando disso. Que eu assisto, o do Ben Surel também bastante, do Thiago Nigro. Então, são muitas informações que vão nos ajudar. E já tô falando ali anotando antes, tudo. são muito bons, eu viciei nisso, sabe? Praticamente todo dia eu assisto um vídeo deles. Então, eles ensinam muito isso, fazer a tua reserva, fazer uma renda extra, que nem eu vi muito na pandemia, sabe? Pessoas que tinham uma profissão X e começaram a fazer uma coisa totalmente diferente.
E o triste é que tinha pessoas criticando, mas eu achei isso super empreendedor você fazer uma renda extra, uma atividade, você ter, além da tua atividade habitual, você ter mais um ganho. E pessoas dizendo, ai meu Deus, mas ele é isso, como que tá vendendo isso, como que tá fazendo? Infelizmente, tem muitas pessoas que têm preconceito com profissões, gente, isso é horrível, isso é muito ultrapassado. Não importa se a tua profissão é A, B ou C, não existe hierarquia de profissões. Todo mundo é igual. E você vê em outros países que existe uma valorização de qualquer profissão, sabe? Qualquer profissão é valorizada. E aqui, infelizmente, existem pessoas que ainda têm uma hierarquização de profissão. Como se a profissão A ou B fosse diferente, trabalho é trabalho. E é dignificante para todos. É verdade. E se tem, assim, muito também no imaginário das pessoas, né, que algumas profissões são profissões que se ganha muito dinheiro, né? E aí, durante a pandemia, eu vi muitas colegas advogadas desistindo da profissão, porque É. passavam justamente, não tinham essa reserva financeira, começaram a desenvolver outras profissões. E sabe o que elas disseram para mim? Jaqueline, eu tô muito feliz. O que é isso falando? A gente está advogado. Exatamente. E A se gente, você a está gente se advogado, desfoca. você tem uma outra profissão, uma outra fonte de renda, não há nada errado disso. Perfeito. Eu vejo assim, nossa, uma pessoa empreendedora, além da profissão dela, consegue investir, ter uma outra renda. Não há nenhuma vergonha, nem, né? Eu acho que é louvável ainda tu procurar outras fontes de renda, pelo contrário. Isso A mostra doutora, um empreendedorismo. a doutora Isabela está colocando aqui, concordo muito. A gente está advogado, eu vejo assim. Ai, é tão bom, porque ser advogado a gente pode fazer qualquer outra coisa que a gente queira na face da terra junto. O tempo nos permite fazer isso, a gente tem essa liberdade, né? O Doutora, importante é ser feliz, é fazer uma coisa que tenha sentido para a tua vida. doutora, e falando do planejamento agora. Isso. Agora é a hora. Agora que são Vamos indo elas. para o planejamento. Então, como eu falei, era um produto que já existia e a gente usa muito hoje. Então, o que, que a gente faz? Tudo começa com uma entrevista bem minuciosa, ali onde nós vamos somar tempo de contribuição. Se é homem, nós vamos perguntar se ele tem tempo de exército, tempo rural, a mulher também, uma série de perguntas. E quando eu faço essas perguntas bem individualizadas para a mulher, eu entro um pouquinho em uma coisa que eu não pergunto para os homens, que é, por exemplo, como é que está a tua situação financeira? Como é que é a renda da tua casa? Para um homem pode parecer invasivo isso. Só que para a mulher é importante para quando chegar lá no final a gente falar um pouquinho de educação financeira, porque eu vejo essa necessidade de mulheres. Vejo. Tanto que eu tinha um casal que serviu de parâmetro para mim, que ele falava muito de educação financeira, ele falava em reserva de emergência, em investimentos. E quando veio a mulher sozinha, eu vi que ela não tinha nem conhecimento disso. Tanto que ela tinha contribuições bem menores que ele e tal. E aí eu perguntei, se não diretamente, né, não queria constranger. Mas assim, eu percebi que teu esposo entende muito de educação financeira e você gosta do assunto e tal. E ela disse, olha, eu até gosto, mas ele fez muito curso, a gente sempre acabava priorizando os cursos dele. E pelo que eu entendi, sabe, ela foi ficando assim apagadinha, sem entender. Então, para falar para uma mulher, eu sinto muito essa necessidade de chegar nesse momento. E os homens não, geralmente eles sabem, sabe? Eles têm conhecimento muito mais do que a mulher nesse sentido. Ó, a doutora Jamila, uma querida, uma mulher inspiradora aqui, nossa diretora da aula, Passo Fundo. Obrigada por nos prestigiar. Então, começa com essa entrevista. Depois a gente faz várias simulações. Vamos fazer primeiro uma contagem de tempo. Vamos ver como é que está a situação dessa mulher lá no INSS, se ela tem um período especial de atividade, se tem situações no CNIS que é preciso acertar. Às vezes, por exemplo, a empresa não recolheu no período, outro bolso NPJ, e tu vai fazendo uma marquinha lá no INSS que você precisa ajustar. Teve contribuição inferior no salário mínimo. E aí a gente parte de três situações. Eu faço a contagem de tempo na data da reforma e a contagem de tempo após, verifico direito
Deu uma E faça um travadinha. planejamento Não sei futuro. se... E faça um planejamento futuro para quem ainda tem, para quem está pertinho de se aposentar, esse estudo ele vai ser mais no sentido de ver qual regra é mais vantajosa, não só do valor do investimento, mas qual que vai me trazer o melhor retorno. Porque também não adianta você, eu tenho uma aposentadoria no valor super alto se você teve que investir muito e não se utilizou de algumas possibilidades da lei. Agora, se é uma mulher que, por exemplo, é autônoma e falta bastante tempo para ela se aposentar, eu posso fazer projeções futuras do recolhimento dela para que ela possa se planejar por quanto que ela vai contribuir para chegar num valor X daqui para frente. E apresentado todo esse estudo, a gente faz um quadro comparativo e apresenta o retorno do investimento. O que é o retorno? Eu faço uma projeção da possível aposentadoria, o ganho, né, que eu chamo, até a data de 85 anos, eu vou fazer 83, em torno de 85 anos, e desconto desse valor, o que ela investiu daqui para frente, em INSS, custo de renda, se ela teve que indenizar algum período, também entra no cálculo. As pessoas que fecham o tempo de contribuição antes, mas escolhe uma renda, uma regra futura que vai trazer um valor maior. Eu também costumo incluir isso, que supostamente ela deixou de ganhar. E também o retorno, eu costumo pegar todo esse valor de investimento e dividir por um número, pelo valor da aposentadoria dela, para ver quantos meses ela levaria para retirar o investimento. E aí, com base nessas informações, ela vai escolher qual é a melhor aposentadoria para ela. Claro que a gente dá um parecer, tem a nossa sugestão, mas ela vai avaliar de acordo com a realidade dela. Então, é um produto muito bom, um produto que ele tem que ser mais explorado, que ele muda a vida do nosso cliente, ele muda a nossa vida. Como eu falei, eu me achei muito nessa parte do planejamento, porque eu adoro números, e ele pode ser indicado para todos os clientes. Que nem tem colegas que dizem, mas para o empregado não adianta eu indicar, porque o empregado não tem esse poder de escolher quanto ele quer contribuir. Eu digo, olha, mas o empregado, eu posso fazer esse cálculo para ele, para ver qual é a regra mais vantajosa com base nas contribuições que ele tem. Então, também é importante. E alguns que pensam, não, mas isso é o que tem dinheiro. Não, ele serve para pessoas muito humildes também. Tanto que a pessoa que é muito humilde, ela vai depender muito mais da aposentadoria, e ela precisa muito mais desse planejamento, desse tudo, do que uma pessoa que tem uma condição financeira melhor, que tem outros investimentos, que a aposentadoria é só uma renda que ela vai ter, no E meio de outras rendas. qualquer valor já vai a mais já vai fazer muita diferença, É, né? A gente tem aquela teoria da utilidade marginal, né? Então, para quem vai receber menos, qualquer valorzinho já tem um impacto muito grande lá no futuro. A gente recebeu umas quantas perguntas, doutora. Então, assim, a gente está chegando perto do fim. Falta 10 minutos. vamos Eu finalizando. gostaria de repassar essas Sim. dúvidas das mulheres aqui. São perguntas bem simples, porque aqui as dúvidas são bem básicas mesmo, né? A Aninha perguntou, vale a pena pagar o INSS como contribuinte facultativo a partir de quantos anos? É isso que a gente tem que analisar em cada caso, né? Hoje é possível contribuir a partir dos 16 anos. Até muitas pessoas dizem, mas tem lá na lei, ainda tem um artigo da lei que diz 14, mas é que a lei ela não foi adequada à nova redação da Constituição, a partir de 16. E o facultativo é aquela pessoa que ele não é obrigatório porque ele não tem renda, ele contribui voluntariamente para ir fazendo uma reservinha e lá no futuro ter direito aos benefícios. Então depende muito de outros fatores, da situação, como é que é a situação familiar, qual valor ele poderia dispor para começar a fazer o recolhimento, já que como ele não tem renda, possivelmente ele tem que pegar um valor da família, né? Voltando à história da família lá. Outra perguntinha. Previdência Claro. privada ou investimentos específicos para garantir a aposentadoria? O que é a melhor?
é que, na verdade, não tem resposta pronta, porque o investimento vai depender muito do teu objetivo, né, dos teus objetivos futuros. O que eu pretendo fazer, no meu caso, tá? Eu pretendo, no futuro, contar com a aposentadoria do INSS, até porque é obrigatório, não tem como deixar de fazer os recolhimentos. Eu pretendo fazer uma aposentadoria privada também, porque é uma complementar, porque ela tem alguns benefícios, tem casos que ela desconta o recolhimento do imposto de renda, é um valorzinho lá que, no caso de um falecimento, você pode indicar o beneficiário e ele vai direto esse valor para o teu beneficiário sem passar por processo de inventário, tem suas vantagens, mas claro, tem que ser analisada as taxas, tem que fazer um comparativo e tem o investimento privado, investimento a um longo prazo, que eu pretendo ter também, uma renda fixa, de repente um IPCA a mais, alguma coisa diferenciada que eu também quero contar no futuro. Né? Então, pretendo diversificar. Eu acho que a ideia é essa, você ter várias fontes de renda, tentar chegar, né, num patamar que na tua aposentadoria tu possa contar com mais fontes de renda. Acho que a doutora Jamila também está pensando nisso ali, ela está dizendo que o planejamento é muito importante. É verdade, Doutor principalmente para quem é Fred, profissional liberal, né? Tem Doutor mais Fred, tempo. obrigada por nos prestigiar, e um grande previdenciarista, também gosta muito dos cálculos, tem curso de cálculo, um querido. Ah, o doutor Fred está aqui, querida. Doutora, vale a pena pagar INSS, pagar atrasados do INSS para garantir a aposentadoria? É possível? É possível fazer pagamento de valores atrasados. E esse pagamento dos atrasados, ele entra ali no cálculo do retorno do investimento. Então, você tem que fazer um cálculo para ver se vale a pena. Nesse caso, quando a pessoa tem interesse, ela tem lacunas que possibilitam recolher o atrasado, nós temos que fazer duas opções. Uma opção para ela, sem recolhimento dos atrasados, e uma recolhendo o valor para que ela possa avaliar se vale a pena ela investir X para ter um retorno, um benefício num outro patamar. É aquilo que a gente conversou. O retorno do investimento que vai definir ele, que é o importante. Com base nele que você vai decidir a tua aposentadoria. Não só visando um maior valor, mas o que tem mais retorno. Melhor custo-benefício. Tem mais uma perguntinha. Os bolsistas podem reconhecer o tempo de bolsa atrasado na justiça e depois recolher os valores? É que a gente tem que analisar muito o caso, como que é esse bolsista. Ele é estagiário? Porque daí, se ele é estagiário, dentro tem um contrato de estágio, tudo certinho, ele é facultativo. Agora, se ele está num estágio que, por exemplo, ele é um estagiário, é denominado, recebe bolsa, mas ele é um empregado, ele vai pleitear lá na Justiça do Trabalho o reconhecimento de vínculo, então ele tem essa remuneração, esses recolhimentos vai ser efetuado pelo empregador lá naquele processo e depois você vai ter que fazer a implementação lá no previdenciário para repercutir algum benefício. Então é muito do caso concreto, né? Tem que analisar qual é a real situação dele. Mais uma perguntinha. As regras do INSS valem para domésticas também? Sim, tem que ver primeiro. A doméstica ela é empregada ou ela é faxineira e faça o recolhimento, mas valem sim, com certeza, tem direito ao benefício, tem direito ao auxílio-doença, a pessoa que tem vinculação com a Previdência está recolhendo, tem direito ao benefício, todas as contribuições vão somando para no final formar sua aposentadoria. Certo. Acho que tem mais uma. E também, se Qual alguém é ficar a com dúvida, diferença entre beneficiário e contribuinte? se alguém ficar com dúvida, pode me chamar lá também no meu Instagram, sabe? Adoro falar de direito previdenciário, não respondo às vezes na hora, mas assim que eu consigo, tô dando uma atençãozinha lá para as dúvidas das pessoas, tá? A É última. contribuinte e beneficiário. Tá. Contribuinte é quem faz o recolhimento, né? Até o termo contribuinte ele é usado mais para a área de, por exemplo, de impostos, de direito tributário, de imposto de renda. Nós costumamos usar mais para o previdenciário segurado. Para nós, a pessoa que faz a contribuição, nós chamamos de segurado, mas pode
se encaixar como contribuinte também. E o beneficiário, muitas vezes, ele também é chamado de dependente. É aquela pessoa que ela recebe o benefício, mas ela nunca contribuiu. Por exemplo, no caso de uma pensão por morte, de um auxílio reclusão, ela recebeu o benefício que uma outra pessoa contribuiu. Tem mais uma. O tempo da licença maternidade conta para aposentadoria? Conta. Inclusive, o tempo da licença maternidade, ele tem recolhimento previdenciário da parte do empregado, ele conta sim para aposentadoria. E até olha uma coisa interessante, que eu vejo que salário maternidade, muitas pessoas não buscam por desinformação. Porque o que acontece? Se você é empregada, quando você encerra o seu contrato de trabalho, você ainda tem um tempo que a gente chama de período de graça, que você tem direito ao benefício previdenciário. Então, saiu do vínculo hoje, mas você ganhou, teve o bebê daqui a um ano, ou em alguns casos daqui mais de um ano, você ainda tem direito ao salário maternidade. Tem que analisar. E muitas pessoas que eu vejo, médicas, às vezes empresárias, elas não vão buscar porque elas acham que só a empregada tem direito. Então, o salário maternidade é uma coisa que tem muitos mitos, e as pessoas não conhecem muito. Perfeito, doutora. Quanta dica maravilhosa. As dúvidas foram sanadas, as mulheres estão satisfeitas, mas eu vou deixar aqui o contato do Instagram, a doutora vai dizer, já se colocou à disposição. O pessoal que quer fazer o planejamento previdenciário pode entrar em contato com a doutora Adriana, ela vai acolher, vai receber, principalmente as mulheres, ela tem esse olhar, essa atenção especial, né, para as mulheres, atendendo de uma forma diferenciada. E eu queria agradecer muito a tua presença aqui, a tua disponibilidade em nome do Mulheres que Apoiam. Isso foi muito importante porque as mulheres elas têm carência de informações, todas nós, na verdade, né? Até mesmo as advogadas. Casa de ferreiro, espeto de pau, muitos casos. E eu vou te passar a palavra para que tu faça as considerações finais para a gente encerrar então, doutora. Isso. Siga o meu perfil, é Adriana, @Adriana Góes Advogada. Eu procuro estar sempre colocando dicas, principalmente para mulheres. Quero agradecer o convite de coração, parabenizar vocês mais uma vez, porque eu estou aprendendo bastante no canal de vocês. Sempre que eu, às vezes, não consigo de noite, porque por causa da maternidade, tem minha filhinha, mas assim que eu posso, eu vou lá e assisto e aprendo muito. Ó, o pessoal pedindo aí, eu sorria para o print, vamos fazer um print. Quero agradecer, então, dizer que eu estou à disposição sempre que vocês precisarem, outros temas, as aposentadorias em si, que a gente nem chegou a entrar, hoje falamos mais do planejamento, mas outro dia, o que vocês tiverem necessidade de temáticas relacionadas com os direitos das mulheres, podem me chamar, que eu venho com o maior prazer. Estou muito feliz. Um beijão para todas e o que precisarem, qualquer dúvida, podem me chamar lá no meu Instagram. Muito obrigada, doutora. Imensamente grata. Todas as mulheres agradecem. Planejamento previdenciário, mulherada. Vamos lá. A doutora já deixou o contato do Instagram dela e quem tiver na live e quiser adicionar agora, é só clicar aqui em cima e adicionar o perfil. Muito obrigada. Uma boa noite. Um beijo na sua filhinha. Na mãe, que ficou aí. Mãe, obrigada. Obrigada. Tchau, doutora. Tchau.